Fala aí, pessoal. Tudo bom com vocês? Pessoal, eu tô para fazer esse vídeo já há alguns dias, tá? E outros assuntos, né? Acabou surgindo aquela reunião lá do Shia Blockchain, né? Aí cada dia é um assunto diferente, né? Ontem eu acabei, né, acelerando aquele processo do, é, do tutorial lá para aquele outro pool, né? Pro Shia Core. Resumindo, hoje eu quero trazer esse assunto para vocês porque está gerando muita dúvida, tem muita gente ainda reclamando, não está aparecendo todos os meus plots no HPool, só está aparecendo alguns, essa pasta aqui que eu tenho não está aparecendo no HPool. Então, eu vou mais ou menos trazer para vocês o que eles estão falando aqui, tá? Então ele está dizendo aqui, primeira coisa que ele está falando, tá? Se vocês quiserem entrar, pessoal, é esse site aqui, tá? É o boletim, hpool.com/help/boletim, tá? Eu vou deixar esse endereço aqui na descrição do vídeo, tá? Na descrição do vídeo, tá bom? Primeira coisa que ele está dizendo é que vocês têm que usar a versão versão 1.4.0, tá? Plus, né? Ou o build 1 ou o build 2. Detalhe, eu estava usando o build 1 e passei a usar a build 2, está bem melhor a build 2 do que a build 1. A build 1 estava dando um monte de bug, a build 2 parece que resolveram os problemas, tá? Então ele está dizendo o seguinte, capacidade que mostra amostragem diferente, né? Então ele está dizendo que existe uma diferença, né, de amostragem, a base 1024 com base 1000, né, aquela questão do gigabytes para gigabytes, né, aquilo que a gente já conhece em alguns HDs, que eles fazem isso com a gente, né, então, aparentemente, o HPool também faz isso com a gente, então, eventualmente, eles também mostram essa questão um pouquinho diferente. Eu já tinha notado, mas no meu caso, pessoal, deu uma diferençazinha pequena, eu estou desconsiderando isso, entendeu, pessoal? Acho que é muito pouquinho para a gente, né, ficar se preocupando com isso, tá? Na minha opinião, tá? Isso aqui dá para a gente compreender o que é, tá? Então, basicamente, se eles contam o número de plots corretamente, eu estou relativamente satisfeito com o processo, tá? Flutuação no número, no pontos de contribuição, tá? Então, aqui ele está dizendo que o mining software vai, eu vou até botar aqui a versão traduzida para vocês poderem acompanhar, né? Como agora o software de mineração estará offline para o diretório de tempo limite de disco de varredura, o disco rígido atual de muitos usuários estará no estado P durante a escavação. O que isso acontece, pessoal? É aquilo que eu já fiz até um vídeo para vocês. Quando o disco rígido de vocês entra nesse estágio P, é aquele estágio onde ele entra no estágio no estágio de hibernação, vamos colocar assim. Ele entra no estágio onde ele para de girar, vamos colocar assim. Ele entra no estágio de parking, tá? E aí ele vai entrar nesse estágio, é um estágio de economia de energia, vamos colocar assim, tá? Eu recomendo, pessoal, que vocês deem uma olhada nesse videozinho aqui. Eu vou colocar esse videozinho aqui para vocês configurarem no Windows de vocês, para que o Windows não desligue esses discos rígidos se vocês... Isso acontece muito com discos rígidos USB, tá? Mas pode acontecer com discos SATAs. Então, vocês vão nas configurações de energia de vocês e vão lá e configurem, tá? Esse vídeo que eu coloquei para vocês, o tagzinho, é a configuração dos vídeos USB, tá? Mas acredito que nessa mesma localização de energia vocês conseguem reconfigurar essa questão dos discos SATA, tá bom? Pessoal, isso é importante porque o que acontece? Quando ele vai religar o disco, ele demora um tempo para religar o disco e vocês podem perder os timings, né? Os tempos. Ele que diz que não, ele que diz que não é o caso, etc. Mas, né, alguns dispositivos não estarão funcionando bem. Pessoal, eu recomendo que vocês deixem os discos ligados, tá? Pode ser que comprometa um pouquinho da vida útil deles, mas ele vai ficar ligado, mas ele vai ficar ligado sem uso, tá? Ele vai ficar ligado só vai ficar realmente girando ali, ele não vai ficar ligado em modo de alta leitura, tá? Então eu acredito que isso não seja um problema grave, tá? Pro disco não, tá bom?
versões, diferenças entre as versões novas e antigas, tá? Eu vou voltar aqui para vocês poderem acompanhar. A nova versão, a versão 1.4, né, Plus, que eles chamam, né? Antes, as versões antigas, a versão nova invalida força de cálculo online, força de trabalho, aqui a tradução está bem ruim, né? Mas que outra exibição fez uma certa modificação. O objetivo também é permitir que o usuário saiba claramente o atual real, a força de cálculo efetiva e quanto. Basicamente é o seguinte, pessoal, eles vão mostrar para vocês, tá? Ali no HPool Miner, tá? Se alguma pasta de vocês não está sendo lida, os plots que estão ali. Eu vou mostrar para vocês como é que está o meu. Reparem aqui, tá? Que os meus plots todos estão aqui direitinho, tá? Eu consegui resolver, tá? Mas essa pastinha aqui, ó, que tem 9 plots, tá vendo? Ela estava zerada ontem. Então, eu tive que fazer, eu estava com o 1.4.0 build 1 e eu fiz o update para o 1.4.0 build 2 para poder resolver esse problema, tá? Esse HD é um HD USB 2.0 de 1 tera só e tal, e tá dando problema, não estava legal, né? Na verdade, ele não está legal. Reparem que os timings dele aqui, ó, é o mais alto de todos, ó, 2.2 segundos. Eu não tenho nenhum aqui com nenhum segundo. Vocês vejam aqui que é todo 0.5, 0.4, 0.4, mas ele dá 2 segundos, tá? Eu estou mostrando isso para vocês entenderem que eles mostram isso para a gente, tá? Então, no meu caso, por exemplo, vocês estão vendo que eu tenho 33,57 terabytes, tá? E o meu número de plots que eu tenho são esses aqui, tá? Então, esses números de plots, esses exatamente os números de plots que o aplicativo está reconhecendo no meu sistema, tá? Então, confiram, tá? Porque se em algum momento vocês tiverem esse número de plots aqui e estiver aparecendo menos plots para vocês em algum momento, tá? No HPool, é porque ele não está conseguindo pegar algum plot de vocês aqui, tá? Então, confira se os plots aqui estão batendo com o número de plots que vocês têm nas pastas de vocês, tá? Podem conferir os números de plots, tá? Porque assim vocês já matam já na raiz do problema, tá? Eu confesso para vocês que eu gostei da modificação porque pelo menos fica mais transparente, tá? Então, assim, pessoal, vocês não têm aquele problema de ficar olhando um valor diferente do outro, né? No HPool Miner, diferente do HPool, do site do HPool. Então, a tendência é que eles batam, tá? Eu prefiro dessa maneira, tá bom? Outra questão que eles falam aqui, então, novas versões antigas, papapá. O tempo de varredura de mineração superior a 5 segundos. Pessoal, é aquilo que eu já falo para vocês em vários vídeos. No caso do HPool, o tempo é 5 segundos. Vocês não podem deixar o tempo passar dos 5 segundos, tá? No caso do Shia Blockchain, me parece, eu não tenho absoluta certeza, mas me parece que eles têm uma tolerância de até 30 segundos, tá? Eu ainda estou pesquisando mais para poder dar uma informação mais concreta para vocês. Eu até vou conversar com o pessoal dos pools agora sobre isso. Eu trago isso para vocês mais detalhado no futuro. Mas, em suma, é 5 segundos, tá? Então, não tem muito como fazer cloud mining, tá? Até daria para tentar, mas vocês têm que pensar o seguinte: o servidor de vocês tem que ser no mesmo lugar do cloud, né? O VPS, onde vocês vão farmar, tem que ser no mesmo lugar onde estão armazenados os seus plots, tá? Então, por exemplo, eu contratei um cloud em algum servidor, por exemplo, não sei, né? Eu ainda estou preparando um vídeo para vocês sobre isso, mas é porque eu preciso testar os serviços, né? Eu não posso simplesmente. Eu já até fiz um vídeo mostrando, mas eu mostrei por alto. Eu quero fazer um vídeo para vocês mostrando os serviços em detalhado. Eu quero fazer um vídeo para vocês mostrando na prática, fazendo aquilo, né? Então, eu já sei que Google Cloud esquece. Google Cloud esquece porque o protocolo deles não permite fazer isso, entendeu? Então, a gente vai ter que usar um outro serviço para poder fazer isso funcionar direitinho, tá bom? Então, vocês têm 5 segundos só, tá? Não adianta fazer de outra maneira. Por isso, pessoal, que a gente tem que fazer a checagem nos nossos sistemas, tá? Se a gente está conseguindo manter
os nossos timings abaixo de 5 segundos. Por sorte, tá? No caso do HPool, é muito fácil a gente fazer isso, porque ele é muito transparente, pelo menos nisso, ele nos mostra muito direitinho aqui. Então, por exemplo, mesmo o meu HD USB 2.0, consigo ter essa medida excelentemente boa aqui, ó, 2.32 segundos. Tá excelente, eu estou tranquilo, né? Os outros aqui que estão tudo na rede, como vocês estão vendo aqui, ó, tudo na rede, eu estou conseguindo tudo abaixo de 1 segundo. Então, melhor impossível, né? Eu posso ficar totalmente tranquilo que eu não preciso me preocupar com isso, tá? Vamos para o próximo. Varro disco mais. Aqui ele está falando mais sobre testes que eles fizeram, máquinas de mineração, blá blá blá. Mesmo se o disco estiver no estado P durante a escavação, ele seria possível checar o disco em menos de 5 segundos. Eu tenho minhas dúvidas, eu acredito que não seja possível, tá? Mas vamos supor que seja possível, tá? Eu não acho que seja, eu acho que não vale a pena o risco, tá, pessoal? E outra coisa, pensem o seguinte, o disco de vocês vai ficar toda hora ligando, desligando, ligando, desligando, ligando e desligando. Eu não acho que isso seja bom para o motor do disco de vocês, tá? Eu acredito que isso vai, em algum momento, desgastar o motor do disco de vocês e vocês vão ter problema. Em algum momento, esse disco não vai inicializar mais, ele vai ficar clac, 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 clac. Eu não sei se vocês lembram de discos antigos que a gente tinha problema, quando inicializava o disco, ele fazia clac, 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 e aí ele parava, né? Isso eu não tenho visto mais discos novos com esse tipo de problema, tá? Mas discos antigos faziam e assim eu não recomendo esse tipo de procedimento, tá? Então, sinceramente, acredito que vocês não deveriam deixar o disco ficar parando e inicializando e parando toda hora, tá bom? Aqui, pessoal, ele fala que a leitura e gravação do disco podem não ser regulares devido ao rastreamento incorreto do disco rígido. Não é incorreto, é rastreamento não linear, né? Alguns dados vão estar em algumas partes do disco, outros dados vão estar em outras partes do disco, isso é normal. Reduziram a quantidade de disco de trabalho, máquina de mineração, varrer o disco concluído em 5 segundos. Isso aqui é porque, segundo eles já fizeram testes, isso é possível realmente fazer essa varredura em 5 segundos, tá? Se o disco estiver no estado P, por mais 5 segundos, um longo tempo, o caminho do disco rígido. Então, o que acontece? Aqui ele só está dizendo que, caso ele tente fazer essa varredura e esse disco levar mais de 5 segundos para fazer essa varredura, ele vai retirar esse disco da varredura, né? Então, basicamente, só mostrando para vocês, ele vai chegar, o disco vai continuar aqui, mas ele vai tirar esse disco daqui e vai aparecer 0 plots. Tá? Isso já aconteceu comigo, tá? Por isso que eu estou mostrando isso para vocês, tá? Ele está alertando também aqui para usuários com armazenamento em nuvem e tal, que tem muitos plots, né? Então, não coloquem mais unidades com mais do que 500 terabytes. Ele está falando aqui, meu Deus do céu, 500 terabytes são 5.000 plots. Quase 5.000 plots, meu Deus, é muito plot. Eu não recomendo nem 100 terabytes, pessoal. 100 terabytes é quase 1.000 plots, tá de bom tamanho. Criem várias unidades com 100 terabytes e tá de ótimo tamanho, é muito melhor. Façam parecido com o que eu fiz aqui, ó, várias unidades parecidas. Óbvio que eu coloquei poucos plots, eu poderia ter colocado tudo numa unidade só, mas tudo bem, tá? Então, eu recomendo só 100 terabytes no máximo. Ele está dizendo aqui não exceda 1 petabyte. Meu Deus do céu, meu Deus, para a gente ter ideia do número de plots que eles estão falando, né, do armazenamento que eles estão falando, é um absurdo. RAID zeros, né, ele está falando aqui que pode ser que algum disco esteja com algum problema e vai travar todo o seu RAID. Isso é um problema, tá, pessoal? Quem usa RAID 1, RAID 5 e tenha algum disco como redundância, não tem esse tipo de problema. Então já fica bem mais tranquilo, tá? Só para mesmo alertar vocês que o RAID 0, vocês têm que ter certeza que todos os discos de vocês estão direitinho, tá? Eu não recomendo o RAID 0 assim, a não ser que vocês tenham certeza que os discos são bons, tão bons. O pessoal tem feito o RAID 0 com discos muito pequenos, discos de 2 terabytes.
Eu recomendo, se vocês forem fazer RAID 0, RAID com discos pequenos, façam pelo menos um RAID 5 com um disco de redundância. Então podem pegar, por exemplo, 8 discos de 2 terabytes e façam RAID 5 com um disco de redundância, ou seja, vocês vão ter o espaço útil de 7 discos para trabalhar com um disco de redundância. Eu acho que é uma boa prática, e vocês ainda podem perder um disco e vocês não perdem os plots de vocês. Porque no caso de um RAID 0, sem redundância, né, o RAID 0 não tem redundância, se vocês perderem qualquer disco de vocês, vocês perdem todos os plots que vocês têm nesse RAID 0, tá bom? E aqui, por último, ele fala que armazenamento em nuvem pode não ser uma boa ideia, porque devido à velocidade de transmissão, o desempenho de leitura, o I/O, né, in and out, né, pode não ser boa, porque tem esse limite de leitura, né? Então, assim, de novo, vocês podem perder o tempo dos 5 segundos, ele pode não dar certo para vocês, né? A questão de leitura e gravação, vocês podem ultrapassar esses 5 segundos, tá bom? Então, assim, isso aqui são boas práticas, tá? De certa maneira, eu gostei, eu achei que eles foram, de certa maneira, até bem transparentes nesse sentido, até para orientar o pessoal que não está bem acostumado com isso, tá bom? Aí, pessoal, ele coloca aqui, ó, o tempo limite de varredura excessivamente longo resultará em diretórios relacionados offline no minerador. Então é aquilo que eu já tinha até mostrado para vocês. Aqui, por exemplo, eu não tenho nenhum mais, né? Mas eu já tive. Então, por exemplo, esse caso aqui, que essa pasta aqui que está dando um tempo alto, ela já teve offline. Na verdade, ela não parece offline aqui. Só aparece número de plot 0, tá? E só aparece o número de plot 0 e você estranha, porque você, né, esperava ver teus plots ali e de repente você não vê teus plots ali, tá? Então, é o que eu falei para vocês no início do vídeo. Fiquem ligados e somem o número de plots que vocês têm, vejam se está batendo o número de plots e deem uma olhada em cada pasta que vocês têm, né? Cada pasta que vocês estão relacionando aqui, ver se cada pasta dessas aqui, o número de plots está batendo com o número de plots que vocês têm nessas pastas, tá bom? Vamos lá. Os diretórios com varredura de tempo limite ficarão temporariamente offline para lembrar os usuários de verificar se há algum problema com os discos rígidos relevantes. Aquilo que eu já tinha falado para vocês, não tem muito o que fazer, tá? É tentar desligar o auto shutdown, né? Aquela economia de energia, né? do Windows. É tentar fazer alguma coisa mais nesse sentido. Não tem muito o que fazer, não, tá? Ou tentar trocar para um outro HD, ou eventualmente pegar um HD que está numa case USB 2.0 e jogar ele diretamente na porta SATA. Tem muita coisa que dá para vocês fazerem. Inclusive, eu estou para fazer um vídeo de placas SATA, de controladoras SAS, que eu vou fazer um vídeo ainda, eu estou preparando esse vídeo ainda. Inclusive, eu comprei uma que eu achei um preço excepcional, só que eu não quero fazer um vídeo para vocês sem antes testar esse equipamento. Eu quero testar o equipamento e falar assim, pessoal, eu comprei, eu testei, funcionou e eu recomendo, porque se eu, né, eu fazer um vídeo para vocês, né, e daqui a pouco vocês compram e o negócio não funciona, né, eu vou me sentir mal porque eu estou recomendando uma coisa que, né, vocês vão estar gastando dinheiro numa coisa que, apesar de que ela está muito barata, né, mas mesmo assim, né, dinheiro é dinheiro, não importa se é muito ou se é pouco, tá? Então, pessoal, o disco P não, o disco P não é realmente concluído com a modificação do nome do sufixo do arquivo. Deixa eu ver o que está escrito aqui. pdisk is not really completed by modifying the suffix. Não sei exatamente o que ele está dizendo, o que ele está querendo dizer com isso, tá, pessoal? Se algum de vocês entendeu o que ele está querendo dizer com isso, vocês, por favor, me digam. Arquivos que foram corrompidos durante o movimento, tá? Isso daqui sim pode acontecer durante a movimentação, isso aqui pode acontecer. Raro, tá errado, é bem raro, mas pode acontecer, tá? Plot, arquivos gerados em circunstâncias anormais. Tá, por exemplo, um arquivo que deu um problema no meio do plot, já aconteceu comigo, por exemplo, eu plotei um arquivo, ele foi lá, plotou o arquivo todo e terminou o arquivo plot, mas não renomeou aquele tmp para plot. Aí eu fui lá, manualmente renomeei o tmp para plot e funcionou,
Aí eu deixei lá, funcionou. Mas poderia não ter funcionado, poderia ser um arquivo anormal. Eu acho que é isso que ele está querendo dizer, tá? Então, só para vocês ficarem alertas também com isso. Arquivos ocupados por outro software. Talvez arquivo que está aberto por outro aplicativo, né? Um arquivo que, por exemplo, eventualmente um outro minerador está abrindo aquele arquivo por outro, né? Então, acredito que seja isso que ele está falando, né? Pedisco usar o comando de tempo, mais a chave pública do agricultor. Aqui é outra coisa, tá? Use the command, but... Aqui eu acho que é o seguinte, quando você gera um arquivo de plot numa outra conta, numa outra carteira, tá? Numa outra chave, e você está tentando farmar ela por aquela chave que você cadastrou no HPool, tá? Isso também vai dar problema, lógico, né? Então, só lembrando para vocês, lembrem-se de registrar no HPool as chaves que vocês estão farmando, tá? Então, se vocês estão farmando todos os plots de uma só carteira, vocês só precisam cadastrar aquela carteira que vocês estão fazendo os plots nela. Se vocês estão farmando os plots de, por exemplo, 2 ou 3 carteiras, vocês precisam cadastrar cada carteira de vocês no HPool, tá? Então, isso é importante, isso é muito importante, porque se vocês não fizerem isso, ele não vai conseguir reconhecer todos aqueles plots que vocês colocaram, tá? No meu caso, por exemplo, eu tenho 2 carteiras no HPool e ele está reconhecendo todos os plots direitinhos. Eu tenho mais ou menos 170 plots, 175 plots de uma carteira e tenho 180 e poucos plots de outra carteira. Perfeito, não estou tendo problema nenhum, tá bom? E, por último, ele coloca aqui, ó, se há um problema com o disco rígido, resultando na leitura de um arquivo inválido. Isso aqui, pessoal, é quando a gente tem um bad block no disco rígido e ele não está conseguindo ler algum arquivo, algum pedaço do arquivo, tá? Então, isso é um problema, tá? Eu não recomendo, pessoal, vocês usarem discos rígidos com problema, tá? Com algum bad block. Eventualmente, alguém vai dizer assim, mas está só com um bad blockzinho, etc. Eu vou deixar... o bad blockzinho tá no final do disco, dá para colocar um monte de plot, é só não usar o disco até o fim, etc e tal. Em tese, sim. Mas esse tipo de disco começa a abrir mais bad block, tá? Geralmente, tá? Às vezes não acontece, tá? Mas às vezes começa a abrir mais bad block. Então, assim, só por via das dúvidas, só por desencargo de consciência, pessoal, eu recomendo que vocês não usem, tá? Porque vocês podem perder os plots de vocês, tá? Então, em último caso, se vocês realmente quiserem utilizar, tenham certeza que vocês fizeram um backup desses plots de vocês em algum serviço de cloud, em algum serviço de nuvem, para que vocês não tenham problema, tá bom? Pessoal, esse vídeo acabou ficando um pouquinho mais longo, mas é porque é muita informação, vocês viram que é bastante coisa e a gente vai comentando, né, cada informação dessas daqui, tá? Mas esse vídeo vai ficando por aqui, tá? Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like, tá? Se vocês não estão seguindo a gente no canal ainda, vocês, por favor, sigam o canal, cliquem no sininho para vocês serem notificados. Vamos ter uma visita ilustre aqui. Meu filho chegou aqui. Né, Linho? Sigam. Né? Sigam o canal, cliquem no sininho para vocês serem notificados nos próximos vídeos, tá bom? Lembrando só que a gente tem o nosso canal do Discord e o canal do Telegram. Eu vou deixar esses links para vocês na descrição do vídeo, tá bom? Pessoal, aquele abraço e até logo. Tchau, tchau.